A partir do ano que vem, começa a ser implementada a reforma no ensino médio. O calendário de como essas mudanças vão ocorrer foi divulgado pelo Ministério da Educação. O novo modelo altera a organização curricular e amplia a carga horária mínima das atuais 800 horas para 1.000 horas por ano letivo. Para saber como tudo isso pode impactar a vida de milhões de estudantes, fique ligado, está no ar o Educação. Eu vou conversar com a doutora em Educação, professora titular na Universidade Federal do Paraná, integrante do Movimento Nacional de Defesa do Ensino Médio, coordenadora do Observatório do Ensino Médio, Mônica Ribeiro. Com o doutor em Ciências da Educação, que ocupa a cadeira número 2 da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, professor da UF, deputado Valdec Carneiro. E com o professor de Sociologia, presidente da Comissão de Educação da Alerj, mestre em Ciências Sociais e Jurídicas e professor da Fiocruz, Flávio Serafini. Muito bem-vindos ao programa, um prazer recebê-los aqui para falar desse assunto tão importante. Eu vou começar com a doutora Mônica. Doutora Mônica, quais são as mudanças mais impactantes, mais significativas que essa reforma traz? Boa tarde, Dani, Flávio, Valdec, obrigada aí pelo convite, muito bom estar aí com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo depois. Bom, não é só uma reforma curricular, eu gosto sempre de começar enfatizando isso, porque é uma lei que altera profundamente o financiamento da educação básica no Brasil, o financiamento do ensino médio. Então, é uma mudança curricular. Muitas vezes as pessoas confundem a reforma somente com a ampliação da carga horária, não é apenas isso, né? Muda a carga horária sim, de 2.400 horas, que é hoje, para 3.000 horas, né? 5 horas diárias é o previsto, mas mais do que essa mudança de carga horária, há uma mudança na organização e na base curricular do ensino médio, que é o que mais nos preocupa. O que essa reforma faz? Hoje, nós temos o ensino médio, que está na LDB, como educação básica. E isso levou aí quase 100 anos para se colocar o ensino médio como educação básica e como etapa final da educação básica. A compreensão que nós temos, isso no campo de quem estuda legislação, política educacional, ensino médio, juventudes, né? É de que ser educação básica pressupõe o ensino médio como um direito de todas as pessoas e comum a todas as pessoas, o que implicaria uma base curricular comum também, o que essa reforma deixa de ter. Por que ela deixa de ter uma base curricular comum a todas as pessoas que fazem o ensino médio? Porque a primeira mudança grande é que ela divide essa carga horária de 3.000 horas entre uma parte que será destinada à formação básica comum a todos, e a outra parte dividida em itinerários formativos, dos quais cada estudante faz apenas um. E aqui começa o problema, porque ele destrói o sentido de educação comum, de educação básica a todas as pessoas. Outro aspecto dessa mudança dos itinerários, e que eu também insisto em reforçar, é que não é verdade que os estudantes terão escolha, porque essa é a grande propaganda, né, tanto dessas fundações privadas que estão implementando a reforma junto com a Secretaria Estadual de Educação, como o Movimento pela Base, Todos pela Educação, o Instituto Unibanco, Itaú Educação e Trabalho, há um monitoramento dessas instituições privadas para que se implemente. E dizem que é o protagonismo do jovem, que ele irá escolher. Isso não é verdade. O que a lei colocou é que a oferta desses itinerários se dará de acordo com as possibilidades do sistema de ensino. E ao acompanhar a confecção desses novos currículos, né, pelos estados, que é o que eu tenho feito, junto com uma rede de pesquisa que eu coordeno, a Rede Nacional em Pesquisa, o que nós temos visto é, quando muito, é a escola que faz uma escolha por 2 itinerários, por exemplo, e cada estudante cursará aquilo que a escola oferece, sendo ou não aquilo que tem interesse, que gosta e assim por diante. Então, um problema é esse, não é verdade que seja escolha, e dividir o itinerário significa sonegar o acesso ao conhecimento. Um estudante, por exemplo, que vai fazer o itinerário de formação técnica, ele abre mão de ter acesso
a geografia, a física, a biologia, a história, a ciência básica, que é o que compõe os currículos do ensino médio. Um problema gravíssimo ainda incide sobre esse itinerário de formação técnica, que é o pior de todos, porque além de não dar acesso ao conhecimento, o que as diretrizes exaradas pelo Conselho Nacional de Educação em janeiro agora fez é permitir que esse itinerário de formação técnica sequer garanta uma habilitação profissional para os nossos estudantes, porque ele poderá ser feito pelo acúmulo de vários cursinhos de curta duração. Então, você vai fazendo um cursinho de 40 horas, um de 60 horas, e soma 1.200 horas. É um ensino médio extremamente estraçalhado, né? Não há um projeto formativo, não há uma habilitação sequer para o trabalho para essa juventude. Outros problemas dessa base curricular, tornar só português e matemática obrigatórios. Como é que uma juventude vai compreender a complexidade do mundo que a gente vive, tendo ênfase somente em português e matemática? O que nós sempre defendemos antes dessa reforma é um currículo mais integrado, desse conjunto de componentes que permitam compreender a complexidade da sociedade, da história, da cultura, da ciência, da estética. Isso é o que entendemos como etapa final da educação básica. Lamentavelmente, a reforma destrói tudo isso. Quero passar para ouvir um pouco os colegas, né, que aqui estão, mas quero apontar mais dois probleminhas, né, dois problemões, na verdade. A lei passou a permitir que parte do ensino médio seja feito EAD, à distância. Não como ensino remoto na pandemia, como norma. Isso é um grande absurdo, é mais um retrocesso. Se a gente for olhar os dados que temos desse período pandêmico, o dado que a gente tem levantado junto ao censo é de que 93% dos meninos e meninas do ensino médio não tiveram acesso às plataformas digitais para ter aula. 93%. Por várias formas de exclusão digital. Imagine institucionalizar isso. Então, é um ensino médio estraçalhado, né? Eu chamei de ensino médio líquido quando a lei foi aprovada, porque não há qualquer consistência nessa base curricular, piorada agora com essa parte à distância e ofertada, aqui vem a segunda parte da reforma, pelo setor privado. A reforma canaliza recurso público para o setor privado. Nós vamos ter uma forma de oferta do ensino médio que nunca tivemos no Brasil, que eu tenho chamado de ensino médio público de oferta público-privada. Nós nunca tivemos nenhuma etapa da educação básica assim. A matrícula é pública, mas parte da carga horária é ofertada pelo setor privado, ou para ofertar a carga horária EAD, ou para ofertar o itinerário da formação técnica. Então, o setor privado no Brasil hoje disputa tanto o projeto formativo, qual formação para a nossa juventude, basta ver que de todas as unidades da federação que estão reformulando seus currículos para se adequar à Lei 3.415, todas as unidades da federação têm parceria com pelo menos uma associação ou fundação do terceiro setor. Para fazer o quê? Formação de professores, assessoria para pensar esse currículo, implementação, produção de material. Então, há uma privatização do projeto formativo e há uma disputa pelo fundo público por outras entidades para fazer a oferta. Então, é um enorme retrocesso. Creio que depois nós vamos voltar aqui para dizer por que essa reforma não pode ser implementada em 2022. Ela Obrigada, é um doutora. problema desde sempre, né? Tem outros problemas que eu não falei, mas podemos depois, se der tempo, falar da BNCC, do notório saber, né? O percentual de carga à distância que foi normatizado, nós voltamos, então, a falar sobre isso, mas o mais importante é da gente informar a sociedade, porque não há, ainda mais no meio pandêmico, com as escolas fechadas, as pessoas desconhecendo tudo isso, voltarem para suas escolas o ano que vem para implementar não uma reforma curricular, uma reforma estrutural do ensino médio no Brasil. Doutora, muito obrigada por esse início aí, explicando tudo. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou passar para os deputados, que inclusive tem projeto de lei, aqui a gente vai falar do projeto de lei a respeito desse assunto, aqui no Rio de Janeiro, mas alguma coisa que me soou, assim, quando você falou líquido, me lembrou Bauman, e eu queria ouvir os deputados a respeito disso, suas considerações a respeito dessa reforma. Quem gostaria de começar? Deputado Flávio, deputado Valdec, quero muito ouvir a opinião de vocês a respeito.
Olha, Dani, eu vou pegar, já vou engatar aí com o que disse a Mônica, quero saudar aí a iniciativa do programa sobre a reforma do ensino médio. Parabéns a você, parabéns à produção do Educação, aqui da TV Alerj. Dizer que é um privilégio muito grande fazer esse programa ao lado da professora Mônica Ribeiro, que eu acompanho, que vem se tornando uma referência muito importante para nós no debate sobre políticas de ensino médio no Brasil. Através da Mônica, eu mando aqui uma saudação muito especial a uma veterana e foi uma referência muito importante para nós no Brasil, Flávio, sobre reforma do ensino médio, educação profissional, a professora Acácia Quenzer, professora da Federal do Paraná, e o próprio Flávio Serafini, que é um deputado também conhecedor da pauta de educação, professor ele mesmo, e tem sido um importante companheiro em vários temas e disputas e lutas aqui na Assembleia. O que eu queria aproveitar, a Mônica já fez impressionante um primeiro arrazoado, não é mesmo, Flávio? Trazendo os elementos muito centrais dessa discussão. Queria apenas repisar uma ou duas coisas. Primeiro, eu considero também que essa reforma do ensino médio, oriunda originalmente de uma medida provisória apresentada pelo governo golpista à época do presidente Michel Temer, né? Ela tem essa origem, já tem uma origem autoritária, uma origem que dificulta o debate, né? Porque as medidas provisórias não são propriamente proposições que favorecem o debate, ao contrário, tem um tempo muito exíguo para serem convertidas em lei e tudo mais. Mas, assim, eu considero que seja uma resposta das elites no sentido de relativizar o direito à universalização do ensino médio, porque é bom lembrar também que o ensino médio no Brasil levou muito tempo para se tornar uma etapa obrigatória para os nossos adolescentes e jovens. Só na emenda constitucional 59 de 2009 é que o ensino médio foi considerado como etapa obrigatória, ao lado também, à época, dos anos finais da educação infantil, do pré-escolar. Entretanto, o legislador deu um prazo de transição de 8 anos para que os sistemas de ensino pudessem se adaptar e implementar as novas etapas obrigatórias. Ou seja, a partir de 2016, de fato, é que o ensino médio se torna, Flávio, uma etapa obrigatória. Qual é a resposta das elites? É no ano de 17 fazer uma reforma para empobrecer os currículos, né? É muito importante dizer, porque o significado de você ter um currículo do ensino médio apenas como disciplina obrigatória nos 3 anos, o português e a matemática, significa um empobrecimento importante do currículo, do papel do ensino médio na formação da juventude, na formação crítica, na formação omnilateral, na formação integral. E, além disso, é uma reforma que vem seguindo, para e passo, os preceitos e os interesses do capital, né? Porque se você pegar as instituições que estão operacionalizando a reforma junto ao ensino médio, sobretudo junto ao sistema de ensino estaduais, são todas elas vinculadas ao capital, inclusive uma parte delas vinculada ao capital financeiro, né? É Itaú, é Unibanco, Movimento Todos pela Educação. E mais do que isso, o que eu acho até um paradoxo, né? Aqui tem um professor da Fiocruz no debate, tem uma professora da Federal do Paraná, tem um professor da UF. É muito impressionante como as universidades não são chamadas com conhecimento acumulado, conhecimento produzido sobre a pauta do ensino médio, mas quem toma a vanguarda, quem toma a dianteira são as instituições do capital. E mais do que isso, né? Eu quero lembrar a situação que enfrenta, por exemplo, a juventude popular no Brasil, nas regiões metropolitanas brasileiras, jovens, pobres, periféricos, negros, que vivem toda sorte de privações, vivem sob constantes ameaças do aparelho repressivo do Estado, muitos são mortos, assim, sem grandes explicações. Ora, era para o Estado brasileiro oferecer uma grande alternativa de formação, de conscientização, de aprofundamento da reflexão dessa juventude popular. Ao contrário, a reforma do ensino médio vai aprofundar, ou tende a aprofundar, o processo de alienação e de exclusão desse segmento da população. É um pouco o que eu queria dizer nessa primeira etapa, para tirar proveito do que a Mônica nos trouxe e dar espaço também para o Flávio fazer a sua primeira consideração aqui. Primeiro, também, parabenizar a Dani pela iniciativa desse programa. Acho que é um tema central para pensar hoje os direitos da nossa juventude, dos nossos adolescentes, e elogiar a composição aqui. Um prazer estar com a professora Mônica Ribeiro, com o deputado Valdec Carneiro, tem sido nosso parceiro aqui em tantas batalhas a favor da educação, porque é uma situação dramática. É uma situação dramática por várias razões. A orientação geral, né, dessa reforma do ensino médio, como foi colocado pela professora Mônica, é uma orientação que aligeira a formação dos estudantes. Ela reduz a formação geral, introduz, né, em nome da flexibilidade, os tais itinerários formativos, que também são marcados por muitas
incertezas, né? Eles apresentam 5 propostas de itinerários dizendo que os estudantes poderiam escolher. Mas, a rigor, as escolas só são obrigadas a oferecer 2 itinerários. Nós temos, por exemplo, vários municípios do estado que só tem uma escola pública. Se essa escola só oferecer 2 itinerários, os estudantes podem ser obrigados a cursar uma formação cuja ênfase é numa área com as quais eles sequer se identificam. Além de estarem impedidos de ter uma formação geral mais sólida, eles podem estar sendo obrigados a cursar uma formação com uma ênfase numa área que nem é a área que eles se identificam, ou vão ter que se deslocar para ter acesso ao itinerário que se identificam. Isso pode significar mais evasão, mais despesa com transporte, mais dificuldade para esse aluno, de fato, ter acesso ao conhecimento. Eu digo que a gente tem enfrentado tantas dificuldades no Brasil para garantir uma educação pública de qualidade, de fato universalizar, que eu concordo com a ideia de que a gente tem conseguido universalizar o acesso à escola nos primeiros anos do ensino fundamental, mas a gente ainda não conseguiu, de fato, universalizar o acesso ao conhecimento socialmente produzido de uma forma mais estruturante. E essa reforma ela tende a dificultar isso, a fazer com que esse estudante tenha uma formação mais aligerada, mais dificuldade para ter acesso a um curso com o qual ele se identifica. Então, nós temos muita preocupação, especialmente nesse momento de pandemia, né? A gente tem uma reforma que traz uma série de incertezas e que está sendo implementada num momento onde a gente sequer tem muita clareza de como foi a conclusão do ano letivo do ano passado, porque a gente aprovou que o ano seria um contínuo, tivemos um processo que foi basicamente uma espécie de aprovação automática. Esse ano ficamos até o segundo semestre na rede estadual praticamente sem nenhuma aula presencial. Agora temos um retorno gradual ainda marcado por uma série de problemas e já tem a necessidade do ano que vem começar com uma outra estrutura, que é essa estrutura do ensino médio. Traz muitas incertezas e muitas preocupações para a escola pública. Doutora, essa compartimentação, a questão do deslocamento, como ocorria há muito tempo, não tem vaga na escola aqui do meu bairro, eu tenho que ir para outra escola, as coisas melhoraram com a universalização. São vários desafios aí que vocês apontam. E aí, como lidar com eles? Porque há um fato, a reforma está aí. Como lidar com eles? Aí eu queria algumas dicas para os professores também. E antes da sua resposta, eu já vou puxar aqui, porque se os deputados já quiserem emendar na sua resposta para o papo ficar mais gostoso, ficar um ping-pong, o projeto de lei de autoria do deputado Valdec, de autoria do deputado Flávio Serafini, Carlos Mink, do presidente da Casa, André Siciliano, fazendo aí um calendário. Depois eu quero que eles expliquem um pouco melhor como é que eles estão propondo, sugerindo que isso ocorra aqui no Rio de Janeiro. Mas queria primeiro ouvir você, no sentido de, tá posto, e aí, o que a gente faz? Quais são as alternativas que a professora vê? Bom, obrigada, Dani. Primeiro, eu vou pegar um tempinho só para comentar a fala dos deputados, Sim, que eu acho importante acrescentar algumas coisas e concordo plenamente com tudo, né? A primeira coisa, assim, nós temos muita dúvida e há uma controvérsia, uma compreensão polêmica na área, se pela emenda 59 nós podemos considerar o ensino médio como etapa obrigatória. Porque ela fala da idade, ela fala de 15 a 17 anos, né? Então, a obrigatoriedade escolar no Brasil, muito tardiamente, mas muito positivamente, se torna aí dos 4 aos 17. Então, há uma diferença entre entender, né, educação infantil e ensino fundamental e médio são obrigatórios no Brasil, ou é a faixa etária. Na letra da lei é a faixa etária, né? Mas há quem compreenda que é o ensino médio. A outra coisa que eu chamaria atenção para esse prazo que o deputado Valdec alerta aí, que está na emenda, 2016, né? Essa faixa etária toda deveria estar na escola. Nós chegamos em 2016 com quase 40% das pessoas entre 15 e 17 anos fora do ensino médio. Quase 40%, uma parte ainda no ensino fundamental, e naquele ano, em 2016, por volta de 1 milhão de pessoas entre 15 e 17 sem nenhum vínculo escolar. Isso é assustador. Então, o Brasil vem vivendo um processo que é interessante,
E é isso que a gente atribui essas disputas, esse interesse do setor privado, inclusive, sobre o ensino médio. A gente vive um processo muito interessante de inclusão educacional no ensino médio, sem dúvida. Né? Nós terminamos o século passado com 3 milhões de matrículas, e em 2004 nós tínhamos 9 milhões de matrículas. Então, a gente faz uma inclusão de uma juventude que nunca chegou nesse lugar. Uma inclusão importante que tem a ver com os 71, tornar 8 anos obrigatórios. Então, o Brasil escancara o sistema escolar e continua incluindo pessoas até hoje, de 15 a 17. Isso é muito importante, mas esse acesso, não mais de uma juventude de classe média, branca, que só vai para o ensino médio para ir para o ensino superior, e outros que vão fazer o técnico, mas de uma juventude que quer outra coisa dessa escola. Né? E aí, o que a gente tem a oferecer tem a ver com a fala do deputado Flávio, com a qual eu concordo plenamente, que é uma precarização. E é uma precarização não só pelos itinerários. O que a gente tem visto nos ensaios desse currículo do NEM, Novo Ensino Médio, e que nós chamamos de NEM-NEM, porque nem é educação básica, nem forma para o ensino superior e nem forma para o trabalho. É o ensino médio NEM-NEM, ainda que o setor privado chame de novo ensino médio, querendo passar uma ideia de coisa boa. O que a gente tem visto na homologação de quase 20 unidades da federação desse novo currículo é a substituição de disciplinas importantíssimas, porque já que português e matemática só que ficaram obrigatórias, agora se reduz carga horária de biologia, de sociologia, de filosofia, de artes, de química, para colocar o quê no lugar? Empreendedorismo, educação financeira. Aí é que está o projeto do capital que o deputado Waldeck falava. Projeto de vida, responsabilizando o indivíduo pelo próprio fracasso, se isso vier a ocorrer, porque ele faria escolhas do seu projeto de vida no momento em que o Estado está dizendo: nós não somos responsáveis por essa juventude. Nós não asseguraremos vaga no ensino superior. Até hoje, 2021, só em torno de 16% apenas de quem termina o ensino médio vai para o ensino superior no Brasil. 84% não tem acesso, nem público, nem privado, nem EAD, nem aquele cursinho merreca EAD, nem esse. 84% não tem acesso. E aí você usa do discurso de profissionalizar, mas profissionaliza precariamente, né? Oferecendo cursinhos de curta duração, ou seja, é formar para o não trabalho, é formar para o desemprego. O Estado brasileiro está abrindo mão, quando não terceirizando, o que é a formação da nossa juventude. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Delegar para o setor privado, formular a lei, porque quem formulou essa lei foi o setor privado. Eu estive presente nas 11 audiências públicas, nas 10 audiências públicas, não fui em apenas uma. Ouvir todo mundo que tinha algo a dizer no Congresso Nacional, isso em meio à ocupação de escola, movimentos nacionais, as associações científicas, os sindicatos, todos se colocando contrários a essa reforma, e ainda assim a lei foi aprovada, incluindo coisas mais prejudiciais ainda. Então, chegando nessa pergunta que a Dani faz, quais os desafios? O maior desafio é não deixar essa reforma ser implementada, gente. Porque se a lei já é isso, já é temerário, né, fazer uma implementação de uma reforma que causa tantos danos, e tanta gente já disse isso. Imagine fazer isso depois de quase 2 anos de escolas fechadas. As escolas, os professores e professoras, não acompanharam isso. A Mônica acompanhou, o deputado acompanha, porque é o nosso trabalho. Agora, o professor que está lá na escola dando aula para o ensino médio, pouco acompanha as notícias que ocorrem no Congresso Nacional, no Ministério Público, na Assembleia Legislativa. Poucos acompanham. Eu sei disso, eu acompanho, né? Agora aqui no Paraná, o Conselho Estadual acabou de aprovar o referencial curricular. Teve professor que, ao ouvir isso, disse: olha, isso não existe, é fake news. Essa reforma é fake news, é gente que está inventando, dado o grau de desinformação. Então, eu penso que o maior desafio neste momento, sem fazer qualquer retalho, qualquer, né, reforminha dentro dessa reforma, é protelar, é suspender a implementação. Não há a menor condição do ano que vem as escolas retornarem com uma mudança estrutural
dessa monta no ensino médio, por mais que o setor privado esteja indo na casa do professor, via Google Meet, dizer que é o novo ensino médio. Eu vou só acrescentar uma informaçãozinha, Dani, já passo. Vou acrescentar uma única informação. Aqui no Paraná, nós tivemos uma redução de carga horária de Sociologia, Filosofia e Artes, neste ano já implementado, por uma instrução normativa do governo. O impacto disso no trabalho do professor é imenso. Professor que teve metade da carga horária que ele tinha este ano, teve que dobrar o número de escolas, o número de alunos e o número de disciplinas. Hoje tem professor dando aula em 6 escolas, 500 alunos. Que qualidade é essa? Essa reforma induz a isso. Ela leva a uma intensificação do trabalho docente, lamentavelmente. Eu queria, Dani, se você me permitir, por favor, exatamente para fazer aquele diálogo que a gente combinou, porque a Mônica também trouxe alguns pontos que eu queria aproveitar. Em primeiro, lembrar, Mônica, Flávio, que não é a primeira vez na história recente da educação brasileira que se promove uma reforma autoritária nessa etapa. Eu quero lembrar, por exemplo, do que aconteceu no início dos anos 70, com a Lei 5692, de 71, com a profissionalização compulsória do ensino médio, que foi uma fraude histórica na formação dos jovens naquele período. E mais, as escolas particulares que atendiam os alunos das camadas médias altas e da burguesia brasileira continuaram fazendo seu currículo normalmente. Foram as escolas públicas que acabaram sendo impactadas e afetadas na qualidade e no conteúdo da formação para os seus alunos. Eu estou me referindo a uma reforma que durou 13 anos, ela foi suprimida em 84, em 13 anos, 70 e 84, e que causou um impacto geracional. Então, não é a primeira vez que a gente enfrenta isso. Uma outra coisa, eu considero assim, um paradoxo que nós estejamos no Brasil, sabe, Flávio, celebrando, e tem muito que ser celebrado, o centenário de Paulo Freire, um paradoxo. E o Paulo Freire construiu uma pedagogia, um método de educação de jovens e adultos, de educação popular, de alfabetização, que se baseava na conscientização dos alfabetizandos, ou seja, tirar proveito da análise, da interpretação deles, do contexto em que viviam, para desencadear um processo de alfabetização, e a gente esteja agora na reforma do ensino médio propondo a supressão de uma série de... Supressão ou apequenamento de uma série de componentes curriculares fundamentais para que os jovens possam refletir, problematizar e se conscientizar sobre o contexto concreto em que vivem, na história, na geografia, na arte, na sociologia, na filosofia, na própria educação física. Então, é paradoxal. E por último, sendo rápido aqui, o impacto nas condições objetivas de trabalho dos professores e professoras e o impacto no futuro na carreira docente serão enormes. Primeiro, pelo que a Mônica já falou, o professor vai ficar pulverizando o seu trabalho em 5, 6, 7 escolas diferentes. É uma luta que nós temos travado aqui, Flávio. Nós chegamos aqui em 2015 para evitar concentrar ao máximo a matrícula do professor em uma única escola, no máximo em 2, em uma situação excepcional. Isso vai completamente de encontro a essa ideia. E mais, se a gente vai ter componentes curriculares, a sua maioria, oferecidos em curto espaço de tempo. Mas quanto tempo de história o aluno vai ter no ensino médio? Não se sabe, vai ter 6 meses, vai ter 6 meses de geografia. Pouco a pouco não haverá mais concursos para professores dessas áreas do conhecimento. Haverá um processo de terceirização da mão de obra docente, o que a reforma trabalhista recente já permitiu. Então, isso terá impacto também sobre as condições de precarização do exercício da profissão docente e também a própria profissão docente entendida como carreira pública no âmbito da educação básica sofre riscos, porque daqui a pouco não será mais necessário os sistemas públicos. Para que os sistemas públicos vão contratar, vou fazer concurso público para contratar o professor Flávio de arte para ficar 30, 35 anos? Para quê? Eles podem contratar ad hoc, por um pequeno espaço de tempo, para atender uma demanda pontual que a arte terá no currículo do ensino médio como um todo. Então, assim, tem muitas implicações e eu concordo com a Mônica. O grande desafio é conter essa sangria desatada e aprofundar a reflexão sobre essa proposta. E eu acrescentaria, nessa linha desse ataque à carreira docente, ao magistério, a inclusão do notório saber, que faz parte dessa reforma. A Mônica fez referência, que é importante resgatar. Um dos aspectos, Dani, dessa reforma é que ela coloca a possibilidade de você ter professores que não são formados
enquanto docentes nas áreas que eles vão lecionar. Basta eles terem um saber reconhecido naquela área que eles podem lecionar. Então, é o que a gente chama de desprofissionalização da ação docente, né? Você passa a ter qualquer pessoa, né, que não precisa ter aquele saber específico para conduzir um processo de ensino-aprendizagem no ensino médio. Isso é lamentável e está inserido nesse contexto onde eles apresentam como uma proposta de flexibilização do ensino médio, de flexibilização de uma formação, na verdade, um processo que a gente entende que é de aligeiramento. Você está empobrecendo a formação dos estudantes. Eu não quero que os meus filhos se formem sem ter uma compreensão da história da humanidade, noções de física, de biologia, de como é a organização, né, da natureza, das diferentes formas de vida. Essa proposta de reforma do ensino médio relativiza todos esses conhecimentos. Ela tira do estudante a garantia, a perspectiva de que ele vai ter uma formação geral. Então, além dos problemas que a gente já tem enfrentado na escola pública, como falta, muitas vezes, de professor, como baixos salários, etc., agora a gente vai ter um problema mais estruturante, que é uma própria visão sobre como a educação se organiza, que vai estar empobrecendo a formação desse aluno. Mas aí é importante destacar, o Waldeck fez referência ao que a gente chama de dualidade da educação brasileira, né? Esse período aí da década de 70, que o deputado Waldeck fez referência, muito marcado por isso. Os filhos das classes populares tinham necessariamente que ter uma formação que preparava para a entrada no mundo do trabalho, enquanto os filhos, né, das camadas médias, dos setores mais ricos da sociedade, estudavam para ter acesso a um conhecimento que permitisse se aprofundar no conhecimento científico, frequentar a universidade, né, ter uma visão de mundo. Essa reforma ela coloca o perigo dessa dualidade se aprofundar, né, na nossa sociedade, né, numa perspectiva que, olha, o setor, né, mais pobre da população que vai estar na escola pública, ele pode ter uma proposta mais pobre, né, e que sequer ofereça uma formação profissional, como disse a professora Mônica. Porque, por exemplo, né, o 5º itinerário formativo, que é o, né, da formação profissional, ele abre essa possibilidade. O estudante sequer vai estar tendo uma formação técnica. Ele pode estar fazendo cursinhos aligerados, estar fazendo horas de estágio e se formar de uma forma muito esvaziada, né? É evidente que numa sociedade de comunicação, numa sociedade de meios de comunicação, as pessoas têm que desenvolver determinados conhecimentos, determinadas habilidades que são fundamentais. Mas isso não nos faz prescindir do conhecimento socialmente produzido, né? Do que faz, né? Cada campo científico nos ajuda a compreender a realidade. O que essa reforma faz é prescindir disso e é muito pobre. Por isso, a gente está trabalhando para tentar evitar a sua implementação, né? Porque ela pode ter um impacto muito nocivo em todos os estudantes, especialmente os da escola pública. A gente está no finalzinho do programa e eu deixei bastante vocês falarem, porque vocês têm o conteúdo e eu estou aqui, tá, isso eu já ouvi, esse aspecto aqui eu não tinha pensado, por exemplo, foi que você falou agora, Flávio, que a professora falou, da questão de nem a formação técnica que se dispõe, de repente, ser legal. E aí eu vou deixar esse espaço para as considerações finais, mas vou deixar só um ganchinho, porque fica essa questão para a gente que está ouvindo o que o Rio de Janeiro pode fazer, o que os estados podem fazer, o que tem sido feito, só para dar esse mote aí nas considerações gerais de vocês. Eu começo, Dani, porque eu vou falar um pouco do cenário nacional e os deputados falam mais do Rio de Janeiro, só reforçando um pouco isso que o deputado Flávio diz. 86% da matrícula no ensino médio é público. Ou seja, nós precisamos olhar para isso, né? Essa tragédia iminente, ela recai sobre quase 7 milhões de estudantes, né? Em todas as redes estaduais do Brasil, porque é ali que estão majoritariamente matriculados. Sobre o encaminhamento, nós temos, e aí, pelo Movimento Nacional de Defesa do Ensino Médio, junto com a CNTE e a Rede Escola Pública Universidade, nós propusemos, a pedido do mandato da deputada Rosa Neide, né, da Câmara Federal, um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo, que é o PDL 611 de 2021,
ele visa sustar aquela portaria do ministro de julho, que com aquele cronograma de implementação, porque aquilo é absolutamente absurdo. E o projeto de lei altera a LDB naquilo que ela foi alterada pela Lei 3.415, propondo também a extensão desse prazo. E a justificativa maior para isso é, de fato, a não ter havido qualquer participação de professores e professoras em nenhuma rede estadual acerca das mudanças curriculares. Não houve, porque foi mandado, quando muito, um link de consulta pública em que se muda alguma vírgula, mas não houve debate, as escolas estavam fechadas em 2020 e 2021. Não houve qualquer debate. Então, a gente, atendendo aí a uma conversa com o mandato do deputado, em que outros deputados participaram, foi feita essa proposta por esses movimentos que eu mencionei, e foi acatado, e a gente trabalhou um pouco junto nessa redação, e ele já está na pauta do Congresso Nacional. A coisa que nós temos que fazer hoje, se a gente trata com respeito que merece, com carinho que merece, essa juventude do ensino médio público brasileiro, o que nós temos a fazer hoje é suspender a implementação dessa reforma. Agradeço novamente, o convite para estar aqui com vocês. Estou à disposição, o Observatório do Ensino Médio da UFPR fica à disposição para a gente continuar aí nessa defesa. Obrigada. Nós que agradecemos. Deputado Waldeck, suas considerações. Então, eu quero apenas lembrar que o Brasil é uma república federativa e que os estados dispõem de margem de autonomia para desenvolver um conjunto de políticas no âmbito dos seus respectivos territórios. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro, aliás, de um Estado da Federação Brasileira, tem necessariamente que seguir um cronograma de implementação dessa reforma apresentado numa portaria ministerial. Não é necessário, não há nenhum problema de colisão entre poderes, entre entes federados, nada disso. É a margem de autonomia que a Constituição assegura aos entes federativos no âmbito da nossa federação. Esse é um aspecto importante. Segundo aspecto, o nosso projeto de lei vai exatamente na direção do que a professora Mônica mencionou, que também no Rio de Janeiro não se pode falar de que houve um amplo debate com a comunidade educacional do Estado. Não é verdade. Profissionais da educação, estudantes e suas entidades representativas, mesmo as escolas particulares e suas entidades representativas, entidades que representam diretores de escolas de ensino médio, não houve, até porque estamos em pandemia. Aliás, fazer isso no contexto da pandemia é uma aberração, é absolutamente temerário. Então, nosso projeto aponta na direção de que essa reforma no Rio de Janeiro possa ser, antes de tudo, debatida e discutida ao longo de todo o ano que vem, chamando, inclusive, a responsabilidade o órgão normativo do nosso sistema estadual de ensino, que é o Conselho Estadual de Educação, porque o ensino médio está no âmbito dos sistemas estaduais de ensino, tanto o ensino médio público, evidentemente, estaduais, quanto o ensino médio na rede particular, cujas escolas são jurisdicionadas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, a gente está chamando também o papel, invocando o papel, Flávio, do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do nosso sistema. As secretarias de educação são órgãos executivos da política educacional, mas o órgão normativo é o Conselho Estadual de Educação. Então, é nesse sentido que o nosso projeto propõe maior discussão envolvendo as instituições, entidades e coletivos que serão diretamente afetados pela reforma para que digam a sua palavra. Então, o projeto, inclusive, está na pauta da Assembleia já. Eu acho que nós temos a expectativa de votá-lo. Não é para melar nada, não. É uma coisa assim para aprofundar o debate, abrir a cortina e o Rio de Janeiro entender, afinal de contas, que destino ele quer assegurar para os seus estudantes do ensino médio do próximo período. Deputado Serafini. Deputado Waldeck, eu só vou acrescentar que nesse último ano a gente teve 3 secretários de educação diferentes. Então, não houve debate, não houve nem envolvimento da comunidade e nem uma possibilidade da secretaria desenvolver uma diretriz, porque em um ano foram 3 secretários. É muita descontinuidade, agrava esse problema que a pandemia já transformou em algo absolutamente assustador. Eu digo mais uma vez, a gente até agora não conseguiu uma retomada das atividades presenciais de forma plena. Nós temos de 20% a 30% dos alunos frequentando as escolas por dia. Nós não sabemos como vai ser o término desse ano letivo. Provavelmente ele vai ter que entrar no ano do calendário, no ano civil de 2022. Então, você incluir no meio disso tudo uma reforma do ensino médio
que traz tantos problemas, tantas incertezas, é muito grave. É tratar a escola pública em especial, é tratar a educação da nossa população de uma forma absolutamente irresponsável. A gente, com esse projeto, junto com o deputado Waldeck, com o deputado Carlos Mink, com o deputado André Siciliano, o que a gente quer é não permitir que essa reforma seja imposta, mais uma vez de forma autoritária, assim como foi no Congresso Nacional, seja imposta nas escolas aqui do nosso Estado, impactando negativamente a formação dos nossos estudantes. A gente, porque quer uma escola pública de qualidade, a gente quer que se discuta outro calendário, que se protele essa implementação da reforma, para que a gente possa debater com tranquilidade o fortalecimento da escola pública e as mudanças que o ensino médio pode passar para que seja melhor, né? Uma formação de mais qualidade, mais crítica, né? Mais capaz de transformar a vida dos nossos estudantes, né? A professora Mônica falou que essa proposta do ensino médio, né, não forma nem para o trabalho, nem para a universidade, nem para nada. Eu diria que hoje o desafio que a gente tem, né, na pandemia, é romper com uma lógica que parece estar rondando a nossa escola pública, que é do me engana que eu gosto, né? Estão fingindo que está se conseguindo ensinar alguma coisa, só que são tantas dificuldades que, se a gente não debater com seriedade como é que vamos recuperar esse impacto da pandemia, a gente vai acabar tendo de novo um festival de aprovações automáticas, de certificações, sem que ninguém aprenda nada, e não é para isso que a gente quer a escola pública. Com certeza. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui, discutindo esse assunto tão importante. Voltem para a gente discutir mais, porque o tempo realmente é curto para falar de tanta coisa. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença, parabéns pelo trabalho e sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!